Boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica pela internet. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o Leonel, da comunidade evangélica Um Novo Tempo. Estou aqui com a pastora Regina. Boa noite, pastora Regina. Boa noite, Leonel. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Beto, que está na técnica. Que Deus possa abençoar essa aula, possa abençoar aí as nossas mentes, para que a gente possa aí entender e participar, né, da palavra de Deus, colocando no nosso coração as bênçãos que vêm com toda a palavra do Senhor. Amém, Leonel? Amém. E hoje a lição 5, olha, mais uma aula tremenda, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar, esse trimestre você sabe, o tema é oração. E a aula de hoje é orando como Jesus ensinou. A lição está muito interessante, como as outras, e nós vamos falar hoje sobre a oração do Pai Nosso. Vamos analisar aqui de uma forma detalhada, vamos entender aqui qual o significado, qual a importância dessa oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Mas antes, enquanto você se prepara aí, pega seu papel, sua caneta, sua Bíblia, anota as passagens ou mesmo acompanha aí com a sua Bíblia. Eu vou passar para vocês, juntamente aqui com a pastora Regina, os nossos endereços. Eu vou falar os endereços e a pastora Regina fala os horários de culto. Olha que bênção. Glória a Deus. Fica mais fácil. Os nossos endereços, você tem 3 opções para nos visitar. Você que está na região central, você pode visitar a nossa igreja sede, que está ali na rua Major Sertório, número 685, próximo à faculdade Mackenzie. Então ali, região central ali da Santa Casa. Então, rua Major Sertório, número 685. Na Zona Norte, fica na freguesia do Ó, a nossa igreja na Zona Norte, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, uma das principais avenidas da freguesia do Ó. E também a terceira opção para você nos visitar fica em Cotia, na rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde, ali no bairro Atalaia, rua Brasilândia, número 85, em Cotia, logo após o posto de saúde. Glória a Deus. E você pode comparecer às segundas-feiras. Nós temos na Zona Norte, a segunda-feira, às 15 horas, à tarde da bênção. Toda segunda-feira, às 15 horas, ali na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. É uma bênção, você vai lá, vai participar da campanha. A campanha atual é Portas Abertas e pode ter certeza que o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Temos também os cultos terça, quarta, quinta e sexta-feira nas nossas igrejas às 20 horas. Todos os dias às 20 horas, né? Menos na segunda-feira. A segunda-feira é às 15, só ali na Zona Norte. E para honra e glória do Senhor, nós temos a nossa escola bíblica também nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. E a escola bíblica é às 9 horas nas igrejas, nas 3 igrejas, às 9 horas da manhã. Você que está interessado no assunto, quer interagir, quer falar, quer perguntar, essa é uma oportunidade. Você escuta aqui, vai lá para a igreja às 9 horas no domingo e pode perguntar à vontade, assim como você também pode perguntar para nós aqui. Estamos aqui, o Beto vai receber o seu e-mail, vai responder, ou nós respondemos também aqui, e você vai tirar as suas dúvidas, né? Se tiver seu testemunho, a mesma coisa. Nós aguardamos você nas nossas igrejas ou pelo e-mail, rádio umnovotempo@terra.com.br. Rádio Um Novo Tempo. O Leonel disse que eu falo rápido, então eu estou, né? Rádio umnovotempo@terra.com.br. E também no domingo nós temos o culto da família, de louvor, adoração, onde colocamos o nosso lar, a nossa vida profissional, todas as áreas da nossa vida diante de Deus, e pode ter certeza que o compromisso que nós temos com a palavra de Deus, você vai sair estruturado para uma semana de bênção, de vitória em todas as áreas da sua vida. Isso é às 18 horas.
todos os domingos nas nossas comunidades às 18 horas. Vai ser tremendo ter você conosco, vai ser uma bênção e você também vai sair abençoado para a honra e glória do Senhor. Esse é o convite especial para pessoas especiais. Amém? Amém, glória a Deus. E na lição de hoje, você pode pegar ali na sua Bíblia ou anotar, nós vamos ter como referência o livro de Mateus. O texto áureo está em Mateus 26:41 e diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. E a verdade prática da aula de hoje diz o seguinte: ao orar o Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina-nos a essência da oração. Então veja só como é importante essa oração, né? Ela simboliza aí a essência da oração. Jesus Cristo nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Agora, a leitura bíblica em classe está lá em Mateus 6 e os versículos do 5 ao 13. Gostaria de ler, pastora Regina? Quer que eu leia? Glória a Deus, eu vou ler. Assim você dá continuidade aí à lição toda. Amém. Mateus 6, do 5 ao 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha só. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós nos perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, sabemos que a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida de todos os tempos. E de acordo com o estudo dessa oração, que é a aula de hoje, você que chegou agora, o tema é Orando como Jesus ensinou, nós vamos saber que a oração é vital ao crente. Vamos analisar também as implicações espirituais e práticas dessa que é a oração modelo, e também vamos nos conscientizar de que a palavra de Deus nos ensina a orar. Esse modelo de oração é singular, porque é uma oração simples, é adequada, porque ela é objetiva e ela também tem um propósito. É um modelo que serve aos crentes de todos os tempos. A oração do Pai Nosso. E para ensinar os discípulos a orar, Jesus proferiu esta oração, como nós vimos ali em Mateus 6, do 9 ao 13. E no primeiro tópico da aula de hoje, nós vemos que a oração deve ser inerente ao crente. E o primeiro capítulo diz: aprendendo a orar com o Mestre. Jesus estava orando em determinado lugar com seus discípulos. Quando terminou de orar, os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O Senhor Jesus deu início à sua aula sobre a oração, declarando: portanto, orareis assim. Todavia, Jesus não estava dizendo que os discípulos deviam repetir mecanicamente esse modelo de oração toda vez que buscassem a face de Deus.
Pois é. Tem pessoas que acham que é só essa, né? E mecanicamente. Mecanicamente. Porque normalmente a gente faz a oração do Pai Nosso mecanicamente, né? Então, de vez em quando, a gente precisa voltar. Né? Não pode ser automático, não, nem não mecânico, pode. nem falar, então vou fazer no automático. Também não. Também não. Nós precisamos, como modelo de oração, nós precisamos entender bem aquilo que nós estamos orando, pedindo ao Pai. Aí você pode perguntar assim, mas se a própria palavra diz que Ele sabe todas as nossas necessidades antes da gente pedir, então para quê? Para quê? Ele quer que você peça, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele, Ele só espera de você isso. Se você não for pedir em oração alguma coisa a Deus, como que você vai ter uma intimidade com Ele? Fala, Leonel. É difícil orar, Leonel? Não, não é difícil. Quando você tem liberdade, nós temos livre acesso ao Pai. Então, é uma conversa que nós temos. É difícil fazer como foi citado esse exemplo aqui, né? Orar para outras pessoas ouvir isso é que é complicado. Quando você ora com sinceridade a Deus, então é fácil, é tranquilo, não há muita dificuldade. Basta que você tenha ali seu coração quebrantado, que você se dirija sinceramente a Deus e que você creia, né? É difícil para aquelas pessoas que não creem, aí fica difícil. Agora, para nós que cremos no nosso Senhor, a oração ela é uma coisa natural, uma coisa que, como diz esse tópico, inerente, né? Faz parte da vida do crente. Tem que fazer parte da vida do crente, né? Porque sem oração é impossível a gente chegar aí a Deus, a ter aí um contato, né? Com Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Paizinho Santo, né? Esse Paizinho que atende a todas as nossas orações. Precisamos realmente orar. Ele já sabe sim do que você precisa, mas Ele está esperando você pedir. Então, de repente, né, você que já tem aí um filho, ou você que é o filho, se você não pedir alguma coisa para o pai, ou se o teu filho não te pedir alguma coisa, fica difícil de você entregar nas mãos dele, ou não. De repente, né, Leonel, tem pai aí que já vai entregando, né? Tem pai que já se antecipa. Depois aguenta, né? Depois aguenta que a coisa fica ruim, mas todo pai, tanto o celeste como aqui o da terra, precisa do pedido, precisa de se colocar aí e pedir realmente, né? Tem pai aqui na terra que fala assim, lá vem, né? Lá vem. Quando você chega assim é porque quer alguma coisa. E o nosso Pai Celestial também. Só que ele não fala já vem, ele fala venha. É isso que eu espero de você. Por isso a nossa oração precisa ser para o nosso Deus Todo-Poderoso, não para o homem. O homem não vai poder fazer nada. Ele só vai ver que você está orando, né? Nós vemos aí que essa palavra mostra que não é assim, do jeito que fazem, né? Realmente como fariseu. Isso não quer dizer que dentro da igreja, quando fala vamos orar, você não tenha que orar, viu? Ao contrário. Ali é a casa do Pai, ali você ora, ali você se sente liberdade para orar, para buscar, para pedir a Deus. Essa palavra diz somente para que não seja fariseu, para que os outros vejam. Mas se você tiver intimidade com Deus em qualquer lugar, na presença de qualquer um, você pode fazer a sua oração e o Senhor vai estar ligado na tua oração e vai estar pronto para responder. Amém. E o tópico, capítulo 2, melhor dizendo, desse primeiro tópico, diz o seguinte, é uma pergunta. Os discípulos já conheciam a respeito da oração? Os discípulos já tinham conhecimento da importância da oração, pois os judeus devotos e os gentios que criam em Deus tinham como costume orar. De acordo com Atos, capítulo 3, versículo 1, os judeus tinham um horário determinado para as orações, de manhã às 9 horas e à tarde às 15 horas, e à noite no pôr do sol. Mas os discípulos nunca viram alguém orar como o Mestre. Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou a respeito de como devemos orar. E Jesus diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta,
Ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus ensinou acerca disso porque os líderes religiosos de sua época gostavam das orações em lugares públicos para chamarem a atenção. Porém, Jesus ensina que devemos ter o nosso momento secreto com o Pai, em oração. Aqui, pastora Regina, pelo que eu entendi, até em complemento ao que você já comentou, a oração ela deve ser sincera, né? Ela não precisa, como você bem lembrou, ela pode ser na igreja, ela não precisa ser somente a oração em secreto, mas aqui o que eu percebi, se eu não estiver equivocado, é que a questão central é que seja uma oração sincera, uma oração voltada a Deus, e não uma oração voltada aos homens. Tem assim, fariseus, né, os hipócritas, são aqueles que floreiam, né, certas orações para que os homens ouçam, né? Não é aquela oração simples que sai do coração direto para os ouvidos de Deus, mas é uma oração pensada, floreada, com palavras difíceis, né, para que os homens ouçam, para que os homens vejam, né, a espiritualidade da pessoa, que na realidade é nenhuma, né? Se tivesse alguma espiritualidade, teria até algumas reservas em orar diante das pessoas ou para as pessoas, né? É bem difícil a gente ver pessoas, né? Não soa bem aos nossos ouvidos quando a gente ouve aí algumas orações. Isso já é o discernimento de espírito, né? Quando você percebe a hipocrisia de algumas orações. Porém, nós, né, como crentes, né, nós temos que orar, porque é o nosso combustível, aonde nós podemos nos encher do Espírito Santo e estar prontos, né, para a peleja aí, é através da oração, onde vamos nos fortalecer. Mas eu tenho aqui, Leonel, o contexto histórico-cultural da oração do livro de Mateus. Eu vou ler porque eu achei bem interessante. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, versículos 6 e 7. A ideia pode não enfatizar tanto a natureza repetitiva da oração pagã, quanto o valor atribuído ao ritual. A adoração oficial em Roma exigia a repetição de fórmulas religiosas memorizadas. Se o sacerdote cometesse um único engano, todo o culto devia ser repetido. Em contraste, Jesus nos lembra de que a oração é a expressão de um relacionamento pessoal e não um rito religioso. Os pagãos confiam no ritual. O povo de Deus entra espontaneamente à presença daqueles a quem conhecem como Pai Celestial. Então, bem dentro do que nós já estávamos falando, né? As repetições, aquelas orações bonitas, né? Aquelas memorizadas, isso para Deus não tem valor nenhum. Isso para Deus é a mesma coisa que a idolatria, né? Não vai nem chegar aos ouvidos de Deus. Ele realmente não atenta a esse tipo de reza, né? Não é uma oração. A oração é aquela espontânea, aquela que sai do coração. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Capítulo 6, versículo 11. A maioria das pessoas da Palestina, na época de Jesus, trabalhavam nas suas próprias plantações ou trabalhavam servindo a outras pessoas. Um trabalhador recebia um denário no final de cada dia. Com isso, ele comprava comida para sua família, óleo para a lâmpada e outras coisas. Aquele denário, que era o típico salário de um dia de trabalho, mal era suficiente para cobrir essas despesas diárias. Assim, a oração que Jesus ensinou a seus seguidores era realmente comovente. Os cristãos devem confiar em Deus diariamente para o suprimento do seu pão. Olha que interessante, né? Então a gente vê que a oração do Pai Nosso, ela realmente é um modelo. Você sabe que você tem que entrar na presença de Deus com adoração, né? Você sabe que você tem outros tópicos para você se chegar a Deus. Mas isso não quer dizer que você tenha que orar sempre esta oração. Você ora esta oração e faça a sua.
entra na presença de Deus com adoração. Entra na presença de Deus com o teu coração, colocando diante de Deus as tuas necessidades, as tuas preocupações, aquilo que está aí incomodando a sua vida ou que você precise, né, expor para Deus. E também existe a oração de ações de graças, que também pode receber aí no momento da oração o modelo, né, que é: seja feita a tua vontade. Obrigado, meu Deus, porque foi feita a tua vontade. Amém. E vimos também aqui, de acordo com a lição de hoje, que a oração era algo habitual para Jesus e seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos podiam observar o exemplo de Jesus, e a oração era uma prática habitual entre eles, como nós podemos ver em Lucas 5,16 e em Atos 3,1. Agora nós precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. É impossível que um discípulo não converse com o seu mestre, ou que um servo não conheça o que o seu Senhor deseja. A partir destas reflexões, nós devemos questionar, devemos analisar como está a nossa vida de oração, como está a minha vida de oração, como está a sua vida de oração. Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. A oração e a palavra de Deus são imprescindíveis para uma vida cristã vitoriosa. Então, não há outro meio de nós sermos amigos e discípulos do Senhor Jesus Cristo se não for por meio da palavra de Deus e da oração, como nós vemos lá em João 15:15. Então, a oração deve ser uma prática habitual na vida do crente. Glória a Deus. A gente é complicado, né, Leonel? Às vezes você entrar aí em oração. Tem pessoas que acham que tem que ter o jeito, né? Tem que ter a posição, tem que ter um ritual, né? E não é bem assim. Não é dessa maneira que o Senhor espera que a gente o busque, né? Por isso eu costumo falar sempre de intimidade. Quem tem intimidade chega de qualquer jeito, né? Já vai chegando. Então é complicado. Olha, de manhã eu costumo orar e falar: Senhor, conduz a minha vida, eu entrego nas tuas mãos. Mas às vezes, antes de eu fazer essa oração, acontece alguma coisa. Na hora eu já lembro, né? Se eu tivesse orado, quando acontece alguma coisa, se eu tivesse orado, eu ia falar assim: bom, o Senhor está na condução de todas as coisas, Ele vai endireitar isso daí. Mas quando eu não oro, eu falo assim: olha, não orei, já busco orar rapidinho. Então, aonde eu estiver, eu já oro, né? Aconteça o que acontecer, tem que orar todos os dias. E intimidade é isso. Em qualquer lugar, em qualquer momento, do jeito que você está, no choro, no riso, como você está, sempre buscando aí esse Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Quando nós temos intimidade com Ele, a gente pode chamar esse Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, de Pai. Muitas vezes nós não podemos orar como nós gostaríamos, mas como a pastora Regina bem lembrou, em algum momento, em alguma ocasião, um exemplo: se eu estou dirigindo o carro, eu tenho que orar com o olho aberto. Eu não vou poder fechar o olho dirigindo e orar dirigindo, mas eu posso, nada me impede que eu ore com os olhos abertos, como já aconteceu. E instintivamente a gente vai adquirindo essa intimidade, essa liberdade, como a pastora Regina destacou aqui, até mesmo por meio da fé. Aquele que crê, aquele que exercita sua fé, já chega ao Pai já sabendo que vai receber aquilo, ou vai receber de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E no tempo de Deus também, muitas vezes o objeto de uma oração, ao nosso tempo é um, mas no tempo do Senhor é outro. Mas o importante é que nós façamos a oração sincera, sem achar que só pode ser feita com cerimônias, e que nós possamos crer, temos fé, exercitar a nossa fé e já orarmos. Eu pelo menos procuro orar e já agradecer a Deus, porque quando eu oro eu creio que o Senhor vai realizar aquilo tudo que está ali na oração, ainda que não seja no meu tempo, né? No nosso tempo, seja com certeza no tempo de Deus. É isso mesmo.
Aí, o segundo tópico, que é a oração modelo. Número 1, Pai Nosso que estais nos céus, que fica no versículo 9. Logo no início da oração, o Pai Nosso. Jesus ensina a quem devemos dirigir nossas petições. Deus é o Pai Celestial de todos os que seguem o novo e vivo caminho. O seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 9, 20, João 1, 12 e 13, João 14, versículo 6. A Bíblia declara que o Espírito Santo transmite ao crente a certeza de que Deus é seu Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 15 e 16. E ao contemplar a Deus como Pai, o crente deve ter em mente 3 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. A primeira, Deus nos amou primeiro. Difícil isso, né? Quando a gente vem para Jesus, é muito difícil. A gente fala, não, Deus nos amou primeiro. Meu Deus, né? Por que Deus amou o mundo de tal maneira, né? É assim que diz a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. O seu amor por nós precede a nossa própria existência e, consequentemente, as nossas transgressões. Romanos 5, 8. Se ele não tivesse te amado primeiro, você não estaria hoje ouvindo aí esta escola bíblica. Mas ele te amou primeiro, porque ele amou a mim primeiro também, Leonel. Porque se por mim mesmo eu não me achegaria, né? Mas ele me amou primeiro, por isso estou aqui. E eu sei que você também está aí. Amém. É porque a natureza humana, desde os tempos remotos, né? Se for pela natureza humana... Desde Adão e Eva, né? Eu até nem tinha chegado tanto. Eu estava pensando ali, desde a caminhada no deserto ali, o ser humano vai se afastando. Então, é pelo amor do Senhor mesmo, Deus que nos amou primeiro. E também, Deus nos adotou como filhos, pelo Espírito de adoção. Como nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Por meio da obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Deus nos fez herdeiros seus, né? Então, Deus nos fez herdeiros e a única coisa destinada ao homem era a sua própria condenação, resultante dos seus pecados. Romanos 6, 23, João 3, 18 a 19. Mas, entretanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quis nos justificar por sua graça e amor. Romanos 3, 24, Tito 3, 7. Ele, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Glória a Deus. Para uma vida... Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1, versículo 3 ao 4. Amém. Então vimos aí a primeira parte do versículo 9, ali de Mateus 6. Então vimos o Pai Nosso que estais no céu, nos céus. Agora a segunda parte continua assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus é santo, como nós vemos em Isaías 6:3. O nome de Deus é exaltado em cima nos céus e embaixo na terra, acima de qualquer outro nome. Isaías 12:4. A santidade de Deus é manifesta através do crente que dá bom testemunho. É dever de todo crente honrar como santo o nome do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, não só de lábios, mas com sua vida santa. 1 Pedro 1, 15 e 16. Muitos, infelizmente, estão profanando o nome de Deus à medida que dão mau testemunho. Né? E aí, pastora Regina?
Profundo, né? Um comentário a respeito Profundo. Você tinha pensado já nisso, né? Nesse versículo? Você já tinha pensado isso? Nesse versículo. Não, né? Numa frase só, no primeiro momento, nós pensamos mais na santidade, né? Eu tenho que achar que ele é santo, né? Mas esquece que você também tem que ser santo. E aí nós vemos aí no 3, seja feita a tua vontade, no versículo 10. Então, seja feita a tua vontade. Essa é a parte que ninguém gosta, né? É difícil, é muito difícil. Mas no finalzinho aqui nós vamos fazer um comentário. Abrir mão da nossa vontade nem sempre é fácil. Requer total dependência de Deus. Jesus, como homem perfeito, é o nosso exemplo. Certa vez, ele afirmou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, versículo 34. Deus é um Pai amoroso, e a sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Por isso devemos nos submeter a ela com alegria. Entretanto, como descobrir a vontade de Deus? Mediante a oração. A oração não é um monólogo, mas um diálogo onde podemos ouvir Deus e saber qual direção tomar. Como está escrito, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmos 23, 2. Glória a Deus. Olha, a oração modelo ensina a reconhecer Deus como Pai, expressa sua soberania, santidade e dependência plena do Eterno. Seja feita a tua vontade. O coração é enganoso, né, Leonel? Então, às vezes, a gente acha que o que nós estamos querendo é realmente aquilo que vai ser bom para nós. E muitas vezes ainda reclamamos, mas Deus não me dá. Sabe por que Deus não dá? Porque a vontade dele, como nós lemos aqui, é perfeita. A vontade de Deus é tremenda na nossa vida e vai ser o melhor para nós. Não vai acrescentar dores, não vai acrescentar nada além de alegria e alegria do Senhor. É isso que ele espera de nós, que nós nos entreguemos de tal maneira para ele que tudo que vier sobre as nossas vidas a gente agradeça. Né? E não fique forçando, né? Porque às vezes a gente força um pouquinho, né? Às vezes a gente tem alguma coisa na mente e começa, olha, Senhor, porque, né? Aproveita a intimidade com o Pai, né? Olha, Paizinho Santo, porque eu quero isso, porque, olha, veja bem, isso para mim vai fazer isso, né? Ensinando a Deus, né? E tentando colocar aí a nossa vontade na vontade dele. Mas ele não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que for melhor para você. Se você tentar fazer com as suas mãos, você vai quebrar sua cara, vai ter que voltar atrás e aceitar a vontade de Deus. Muito tempo depois. Então você vai perder tempo. Então, esse era o comentário. Faça aquilo que o Senhor falou na oração. Você ora, então você coloca diante de Deus e tenha o tempo para escutar. Como que Deus vai falar comigo? Deus fala com você sim, Ele toca na sua vida, no seu coração, através da palavra dEle, que é enviada no altar, através do seu louvor, que é enviado, às vezes, né, até pela internet mesmo, você está orando, de repente vem aquele louvor que vem como resposta. Então, Deus responde sim. Fica atento, mas quando você orar, seja feita a tua vontade, é exatamente isso, ficar atento à vontade de Deus. Amém. E olha só, a oração modelo, ela tem algumas decorrências práticas, né? Algo vai acontecer aí na prática, que é o nosso capítulo 3 dessa aula. E o primeiro tópico desse capítulo trata da seguinte passagem: o pão nosso de cada dia, ou seja, a luta diária contra a autossuficiência, porque Jesus nos ensina que por mais que o homem trabalhe e lute para obter o seu sustento, Deus é o provedor. Nenhum homem pode ignorar as providências divinas, mesmo que suas posses garantam, né, entre aspas aí, a garantia das posses, mesmo que ele tenha essa garantia de sua manutenção, como nós vimos lá em Deuteronômio 11, 14, 15, e também 28, 12, e em Mateus 5, versículo 45.
a Bíblia declara que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 2. Então, aquela correria, né, pastora Regina? Aquela correria desenfreada, levanta de madrugada, vai dorme umas 2 horas por noite, aquele desespero. E aí o que acontece? Isso vai ter um reflexo na prática. Pois é, vai ter um grande reflexo na prática, né? Só na prática, porque não abalou nada o mundo espiritual. Se nós não tivermos consciência de que é Deus que nos dá todas as coisas, né? Às vezes Ele coloca aí um trabalho nas nossas mãos, a gente pede, né? Aí Ele coloca, Ele dá. Aí o que a gente faz com isso? Com isso que Ele deu? Reclama. Uns reclamam, né? E outros deixam as coisas de Deus. Deixam de orar, deixam de buscar. Ah, tá bom, do jeito que tá, já tá bom. E aí, cadê o sustento de Deus? Deus pode tirar de uma hora para outra. Assim como Ele deu do dia para a noite, Ele tira da noite para o dia. É dele, Ele tá te dando. É Ele que faz todas as coisas. E isso nós precisamos ter no nosso coração, que o pão nosso de cada dia, né, a luta diária, como o Leonel leu aqui, contra todas as coisas, né, só vem de Deus, não vem de nós. Não adianta você lutar, você precisa sim tomar a sua atitude de fé. Deus te deu, então vá fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, mas não espere que seja do esforço dos teus braços aonde você vai tirar alguma coisa. Não vai mesmo. Você vai fazer aquilo que o Senhor está mandando e receber dele, né? Com gratidão, aquilo que ele vai te dar. Mas não tenta deixar tudo e falar, não, agora vou. Né? Agora vou. Vou, já coloquei minhas luvas, já coloquei minha bota, eu vou e vou conquistar e vou fazer. Se Deus, né, não te der, não fizer a parte que Ele quer, se você não fizer, você não vai conseguir nada. Você vai aí comer o pão de dores em vez de comer um pão de alegria. Amém. Então, em complemento, pastor Regina, tem um lembrete aqui importante, que está lá em Mateus 6, 25 ao 32, e também no Salmo 37, 25 e 34, 10. Qual é esse lembrete? Que nós não devemos estar inquietos pela nossa subsistência. Então, esse exemplo que nós comentamos aqui, essa inquietação, esse desespero, essa falta de confiança no Senhor. É claro que nós devemos fazer a nossa parte dentro do que é razoável e crermos que Deus conhece todas as nossas necessidades. Isso mesmo. Então a gente fez o comentário aqui, né, de ir com a força do braço, correr atrás, né? Vamos, Deus me deu aqui. E aí veio a parte que o Leonel falou, reclama, né? Uns nem reclamam, acham que tá bom demais, então vou largar tudo que é para manter, né? Isso que eu tô falando é a hora extra, né? É deixar as coisas de Deus para ter aí um complemento financeiro. Olha, se Deus não der, você pode fazer a hora extra que você quiser, ficar sem dormir e fazer hora extra 24 horas, não vai conseguir suprir as tuas necessidades, porque é Deus que supre todas essas, né? Não adianta a inquietação. E às vezes a gente passa por alguns desertos, e esses desertos é para isso, é para que a gente aprenda a viver dependente de Deus. Amém. E o perdão das nossas dívidas? O pecado é uma dívida que o homem contrai para com Deus quando transgride a sua lei. O Senhor Jesus nos ensina a buscar o perdão do Pai e perdoar os que nos ofendem. Jesus deixa claro que só seremos perdoados por Deus pelas nossas faltas se perdoarmos os que nos prejudicam, se perdoardes os homens as suas ofensas. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, capítulo 4, versículo 14 e 15. Tem muita gente que diz assim, Deus é misericordioso, Ele perdoa os meus pecados, Ele perdoa os meus pecados. E aí você tem perdoado aqueles que têm te ofendido?
né? Essa é uma questão onde nós precisamos pensar muito. Diz a palavra de Deus que se você não perdoar aí as ofensas ou aquele que te fez algo, né, e te machucou, não adianta você ofertar, não adianta você dizimar, não convém nem mesmo que você tome a ceia. Então você tem que ter paz no teu coração. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu já perdoei. Tá, eu já perdoei, mas vive lembrando, né? Mas lembrar pode. Lembrar pode. O que não pode é quando você lembrar, você ficar irado. Quando você fica irado, quando você lembrou, é porque não houve perdão. Então trata aí de pedir para Deus te ajudar a perdoar. Não é fácil, é muito difícil, mas se você pedir para Deus, Deus vai te ajudar e você vai acabar perdoando. Quando você lembrar, você vai lembrar somente o ocorrido e não vai ficar irado mais. Amém. E o livramento do mal. Porque todo crente está sujeito também às tentações e aos ataques do mal. Todos têm o seu lado frágil e suscetível ao mal de cada dia. Romanos 7, 15 a 19, Gálatas 5, 17, Tiago 1, 14 e 15 e 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Este fato não pode ser negligenciado. Jesus nos advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Eu vou fazer um comentário, eu não aguento. Estou aguardando. Tá aqui, uma coisa que a gente escuta muito pro pecador, né? A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne só fica fraca se o espírito está fraco, né? A situação que as pessoas colocam, viu, Leonel? Que geralmente esse versículo é colocado para o adultério. Só fala da carne, né? Só fala da carne. Só fala que a carne é fraca. Você pode ver aí, minha carne é fraca, olha o que está acontecendo. Então, procura se santificar, buscar aí. Isso chama-se vigiar e orar, né? Então, aqui está no versículo inteiro, vigiar e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você vê que você pode balançar, ora e vigia. Procura aí se afastar, procura ficar aí distante da tentação, para que você possa dizer assim, olha, a carne é fraca, mas o meu espírito está pronto, ao contrário do que você, ou algumas pessoas têm dito aí, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que nos lembrar do versículo inteiro, né, pastora Regina? Porque o versículo começa ali, vigiai e orai. Mas não podemos somente... para que não entreis em tentação. Não podemos falar só as 4 últimas palavrinhas. E a carne é fraca. Então lê tudo, lê desde o começo. Aí já vai ver, né? Pois é. Tem pessoas que usam aí de alguns, né? De parte A, de parte B, de parte C do versículo para se beneficiar. E isso não vai te beneficiar em nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o Senhor lançou essa palavra e Ele lançou ela completa. Ela não lançou só a carne é fraca. A carne realmente é fraca. Mas nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Amém. Então o suprimento diário, o perdão dos pecados e o livramento do mal são decorrências práticas da oração modelo. Já estamos nos aproximando do finalzinho. Vimos aqui esse capítulo das decorrências práticas da oração modelo e vimos que eles são o suprimento diário, o perdão dos pecados e o livramento do mal. E estamos chegando agora já à nossa conclusão. Glória a Deus. E quando o crente aprende biblicamente como se dirigir a Deus em oração, estando com a sua vida cristã em ordem, passa a ter a certeza de que suas orações serão respondidas. Afinal, as Sagradas Escrituras nos garante: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, versículo 7. Então, a conclusão é a seguinte:
Deus quer que a gente dependa dele todos os dias, em todos os momentos, né? Ele deseja isso, é isso que está no coração de Deus, que a gente dependa dele. E às vezes nós colocamos, né, como nós já falamos aqui, numa situação, num lugar onde a gente quer fazer de acordo com a nossa vontade, e aí nós colocamos Deus de lado, colocamos ele do ladinho, assim, não queremos que seja feita a sua vontade, mas nós precisamos depender de Deus totalmente, diariamente, para que ele possa colocar nas nossas vidas bênçãos e bênçãos sem medidas, para a honra e glória do Senhor. Ele tem vida e vida com abundância. Então, vamos fazer a vontade de Deus, que é perfeita e maravilhosa em nossas vidas. Eu já vou me despedindo, Leonel. Que Deus possa aí alcançar a sua vida, o seu coração, colocar a certeza de que esta oração modelo é para que você realmente esteja diante do Pai, como dependente dele, e tenha uma intimidade com ele, para ter certeza de que tudo aquilo que você pedir para ele, ele vai te conceder. Amém? Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço de todos também. Convido a todos para na semana que vem, quarta-feira, às 19h, nós vamos ver mais uma lição, a lição 6, que fala sobre a importância da oração na vida do crente. E eu convido você que nos ouviu e também faça uma sugestão para que você convide alguém, um amigo, um familiar seu, para participar juntamente com você, participar aqui conosco, todos nós estudando mais uma aula sobre a palavra do Senhor e sobre a oração. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.